E aí, pessoal, 100%? Hoje nós vamos falar sobre qualidade em áudio, sobre o significado e alguns conceitos de qualidade em áudio. No vídeo passado nós havíamos falado sobre qualidade de um aspecto geral, de uma forma geral, mas um pouco mais voltados à nossa necessidade, a necessidade de qualidade em áudio e a qualidade ligada à restauração, reparação automotiva. Então, vamos à primeira pergunta, ao primeiro tópico da nossa conversa. O que é Hi-Fi? No final da década de 50, os equipamentos começaram a ser fabricados com a reprodução estereofônica, ou seja, dois canais independentes, ao invés da monofonia, que era de um único canal. Isso fez com que os discos, os long plays, que antigamente eram mono e às vezes reproduzidos em mono, passassem a ser reproduzidos em estéreo. E os long plays que já eram gravados em estéreo passavam a ser reproduzidos fielmente com uma gravação. Nessa época já existia o gravador de rolo, a venda do rolo, não existia a cassete ainda, mas já tinha o tipo de rolo estéreo. Com o advento do Hi-Fi, o que aconteceu? Começou a se associar a potência do equipamento com a qualidade da reprodução desse som, dessa música, desse programa de áudio. Então associaram que a distorção harmônica total do equipamento, para ser considerado um Hi-Fi, deveria ser de abaixo de 1%. É claro que esse número ele está associado a uma medição em que muitas das vezes ela é padronizada, mas algumas empresas se valem da falta da padronização, da falha da padronização, para burlar esse valor. Uma questão que é importante é que com o aumento da potência, você também teve o aumento da distorção harmônica. Então, as empresas começaram a trabalhar com o aumento de potência e a diminuição da distorção harmônica total. O que é high-end? High-end, na verdade, seria uma denominação dos equipamentos de última tecnologia ou do estado da arte. Seriam equipamentos em que você tem atribuído a ele uma baixa distorção harmônica total. As pessoas que lidam com equipamento high-end dizem que o valor ideal seria de 0,1% de THD, ou seja, 10 vezes menos do que o Hi-Fi que nós conhecemos. Mas você pode ter o equipamento Hi-Fi com distorção harmônica de 0,3, 0,2, 0,1. Continua sendo Hi-Fi, mas ele se aproxima ao high-end. Outra característica muito importante do high-end, como nós estamos lidando com tecnologia e estado da arte, é também considerar o que há de melhor na fabricação, tanto fabricação mecânica, gabinete, knobs e placas, quanto na fabricação eletrônica, no projeto eletrônico como um todo. Então você não considera só os números, mas também a característica construtiva do equipamento. Materiais mais nobres, melhores processos de fabricação e menor número de equipamentos produzidos. Esse é um fator também que as pessoas consideram para um high-end. Estado da arte e tecnologia. Vamos entender o que é tecnologia, ciência, tecnologia e estado da arte? Ciência é o que se pesquisa em relação a uma determinada disciplina. Tecnologia é a aplicação dessa ciência, desse estudo, das conclusões que se chegaram dos estudos realizados, as consequências dos estudos realizados, os resultados dos estudos realizados. E estado da arte é o seguinte: hoje você tem CIs, que é uma tecnologia, uma topologia de equipamento de som. O estado da arte seria aquele CI de melhor fabricação, com melhores valores, com melhores características. A mesma coisa para equipamentos de topologia discreta, que seriam os transistorizados.
O que seria estado da arte? Seria uma estrutura que pode ser enxuta, mas com alta eficiência, melhores valores e potência. Então, hoje, gente, você não tem nada além do CI e do transistor. Você não tem nada excepcional. Você não tem nada que você não conheça há pelo menos 20 anos. O que nós temos agora é estado da arte. Então, você tem um equipamento high-end que trabalha com o topo dos componentes, o topo dos projetos, mas você também tem equipamentos vendidos nas lojas de departamento que possuem bons projetos, bons componentes, mas não estão ao mesmo nível do considerado high-end. Fonte sonora em reprodução. Aqui, se eu quisesse, eu faria 4 vídeos, 5 vídeos falando só sobre fonte sonora. Você teve o LP, o vinil, depois você teve o CD, aí o CD virou MP3, hoje você tem o streaming, hoje você tem as gravações de alta resolução, você teve uma época o Super Audio CD, o DVD HD. Então, qualquer fonte sonora, qualquer mídia, qualquer meio de reprodução sonora, ela tem que começar pelo básico, que é a qualidade da gravação. Você pode ter uma gravação muito ruim, mas se você tentar ouvir uma gravação ruim num CD, num LP, num streaming, no MP3, ele vai ficar ruim de qualquer jeito. Quer dizer, comece bem, grave bem, utilize os melhores recursos, gaste dinheiro, tenha uma boa mídia, para daí você ter um bom resultado. Então, eu dou um exemplo muito claro, que é um álbum do Jeff Beck chamado Wired. Gente, eu ouvia o LP e o LP me incomodava muito. Conversando com meu irmão, ele falou assim, o CD é a mesma coisa, o CD é muito ruim. Eu falei assim, bom, me surpreende por ser o Jeff Beck, mas a gravação é ruim. Então não adianta ter um equipamento high-end, o topo da linha, que ele vai continuar reproduzindo mal. Ou seja, começou mal, não tem como melhorar. Na verdade, ele só vai piorando. Se você tem um equipamento de baixa qualidade, o que vai acontecer? A qualidade vai piorando. Se você tem um equipamento de alta qualidade, o que vai acontecer? Menos perdas acontecerão ao longo da escala, ao longo da cadeia, até chegada nas caixas. Melhor dizendo, até chegada ao seu ouvido. Sinergia. Eu já falei isso, né? Sobre a combinação de equipamentos tão diferentes, tão distintos, mas que no final eles criam uma boa ligação entre eles. Eles reproduzem com qualidade. Aí vem aquela história, o que é uma reprodução com qualidade? A reprodução com qualidade, a gente entende que, pelo menos, você consiga ouvir todas as frequências que estão ali gravadas na mídia. Mas eu consigo ouvir todas. Então você tem a segunda etapa, em que algumas nuances que aparecem nas gravações mais detalhadas sejam reproduzidas neste equipamento que você considera de qualidade. Então, por exemplo, existe um caso que é clássico de um disco de tributo ao Jeff Beck, em que você consegue ouvir a falta de aterramento do captador da guitarra. Isso não foi retirado pelo engenheiro de som, isso se manteve. Um equipamento de qualidade faz com que você ouça essa falta de aterramento na hora que a música para por um determinado momento. Então, se você tem um equipamento de baixa qualidade, você não entende isso. Você não consegue. Por exemplo, quando você tem um coro, os equipamentos de baixa qualidade dão a sensação de que só tem uma pessoa cantando, ou tem poucas pessoas cantando, e não um coro com 20, 30, 40 pessoas. Um equipamento de alta qualidade, você consegue perceber isso. Então, se você tem a sinergia, claro, você tem que ter, na verdade, bons componentes do início ao fim, mas tem que também haver uma boa combinação, porque, como eu havia falado da minha experiência com outras marcas de amplificadores e receivers,
Quando você combina e essa combinação funciona, você consegue fazer com que tudo que esteja gravado seja reproduzido e seja interpretado, entrando no seu ouvido e chegando ao seu cérebro. Olha, eu acho que vale sim. Primeiro, é a sua satisfação. Segundo, estamos também considerando a durabilidade do componente. Um componente de qualidade, ele tem que ter como atributo durabilidade. Ele tem que atender à sua expectativa de uso, de condição, severo ou não. Então, sim, vale a pena pagar, mas você tem de considerar que se você tem um elo fraco na cadeia, ele vai se romper nessa corrente, nessa cadeia, vai se romper no elo mais fraco. Então veja bem, eu não quero falar mal de determinadas marcas, mas vamos considerar uma marca mais simples, um aparelho mais simples, como o Gradiente 126. É um bom aparelho sim, bom. Não é high-end, é hi-fi. Considere o seguinte, você imagina se você coloca cabos como, por exemplo, o Nordost, como, por exemplo, Vanderhul, que são cabos acima de R$5.000. Não faz sentido, porque aquilo que o cabo é capaz de proporcionar foi perdido na própria característica construtiva do S126. Você pode ter um cabo, por exemplo, Blue Jeans, em que todo mundo fala muito bem do cabo Blue Jeans. É um cabo mais barato e é um cabo que atende as características e que todo mundo fica hiper satisfeito. Procurem por essa marca de cabos na internet chamada Blue Jeans Cable. Ela serve a vários tipos de equipamento. Eu não digo características, eu digo valores de equipamentos. Não adianta você vir com um bom amplificador. Vamos considerar, por exemplo, você ter montado o amplificador DXS do Carlos Mergulhão. Se você tem uma caixa que não corresponde, os amplificadores do Carlos Mergulhão dão 100 watts RMS. E se você fizer a configuração correta, você consegue mais do que isso. Agora, você tem uma caixa que não aguenta 50. Você tem aí o desequilíbrio. Você tem uma caixa que não é equilibrada, agudos estridentes ou graves retumbantes, aquele grave que ecoa, não é equilibrado. Então você comprou um aparelho high-end, você montou um aparelho high-end, que é o do Carlos Mergulhão, por exemplo, e a caixa ela não é proporcional. E você usa cabo de conexão de DVD, aqueles cabos que têm uma blindagem fininha, péssima. Se você atender o celular, por exemplo, o sinal do celular interfere no sinal do cabo. Ainda mais, cabo de interconexão, você trabalha com 150 milivolts aproximadamente. Então qualquer coisa interfere, que é diferente do cabo de caixa. Cabo de caixa cria menos problemas. Mas também você tem cabos com falhas de conexão, conectores que não são apropriados nem para caixa nem para amplificador. Gente, bagunçou tudo. Então, tente o equilíbrio. Você pode considerar um cabo que comece a ser de boa qualidade nas nossas condições, no nosso valor, na cotação do real frente ao dólar. Considere um cabo de R$100. Abaixo disso, ou é um cabo falsificado, ou é um cabo velho, quer dizer, foi deixado no canto e está sendo vendido como peso de papel, ou é um cabo de baixa qualidade. Ok? Qual é o limite da qualidade em áudio? Eu posso dizer que é o seu bolso ou a sua paciência. Eu conheço uma pessoa, sogro de um amigo de trabalho, que ele, a cada momento, ele fica trocando de cabo, trocando de caixa, trocando de condicionador, troca de CD player, troca de amplificador, bota um valvulado, tira o integrado. Então, essa pessoa ela vai ficar sempre na busca de uma alta qualidade
E eu acho que essa pessoa, ela pode ser uma eterna insatisfeita. É claro que o dinheiro permite fazer isso, não tenha dúvida. Mas também tem as oportunidades. Às vezes você atento, você consegue alcançar as oportunidades que são oferecidas. Também esteja atento para isso. Existem empresas que vendem cabos usados, por exemplo, em excelente condição de conservação e a bom preço. Então aquele cabo de R$100, se for um cabo usado, ele provavelmente era um cabo de 500. Aí você fala, poxa, eu vou comprar usado? Você não compra caixa de som usada? Você não compra receiver usado? Você não compra amplificador usado? E você está aí contente com o que você comprou? Você também pode comprar um cabo usado. É claro, vai ter que olhar as condições. Ver se não tem marcas, ver se não tem danos, ver se não tem mordido no condutor, ver se não foi, as conexões não estão machucadas, não perdeu o banho de ouro. Então, gente, considere também comprar cabo usado, mas não vá gastando todo o seu dinheiro, leia bastante. Existem vários sites, vários canais no YouTube que lhe mostram, que lhe dão opinião. É claro, gente, canal brasileiro, infelizmente, é baseado na experiência das pessoas e também meio que na tradução de canais estrangeiros, de sites estrangeiros. Então eu vou fazer duas recomendações aqui. Uma delas chama Positive Feedback. Isso é de high-end. É material de primeiríssima qualidade e muito texto que a gente pode chamar de esotérico, muito esoterismo. Pessoas falando descrições que você tem até dificuldade de entender e de assimilar o que as pessoas estão escrevendo, narrando a experiência. E o segundo canal, a segunda recomendação é um canal na internet chamado Audioholics. Então é interessante, lá eles derrubam vários mitos. E aí, se você entende bem inglês, você vai ver uma coisa muito interessante. Muitas das vezes o canal Audioholics destrói mitos do Positive Feedback. Bom, você tem que acreditar sempre naquela pessoa que fala mal e a pessoa que fala bem, que elogia. Ou então a pessoa que elogia não tem uma verdade sobre o elogio, somente a pessoa que fala mal, a pessoa que bate, que quebra mitos, desmistifica o áudio. Não, seja ponderado, leia os dois, veja aonde você se encontra. Não é verdade? Você não está me assistindo para que você saiba mais uma opinião sobre áudio, sobre qualidade de áudio? Então eu acho que você também deve assistir o canal Audioholics e ler as matérias do Positive Feedback. Os dois são em inglês. Se o seu inglês está afiado, legal. O Positive Feedback dá a opção de você traduzir. Mas o canal do YouTube, com o Closed Caption, né, que é a parte de legendas, muitas das vezes erra completamente a tradução. A tradução fica completamente equivocada. Então você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo, tá ok? Pessoal, gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo esse meu canal, ao apoio que estão me dando para que eu continue no canal, para que eu possa fazer mais vídeos como esse, colocar as minhas impressões, colocar o que eu vivencio. Deixo aberto também a quem tem dúvidas, a quem gostaria de fazer uma pergunta, a quem gostaria de conversar, também colocar sua experiência aqui. Então, aqui embaixo, junto com o link daqueles dois canais, estará o meu blog. E galera, inscrevam-se no meu canal, dê o like nos meus vídeos, isso ajuda muito. Eu preciso dessa resposta para saber quantas pessoas gostaram e quantas pessoas não gostaram. O que eu posso fazer melhor? O que já está bom? Não está bom. Tem sempre que melhorar. Ok, gente? Um abraço. Até a próxima.